Leitores, bem-vindos a mais um episódio do canal Leitor 42. Seguimos falando sobre clássicos, né, em abril. Outro livro que você provavelmente viu o filme e acabou não lendo o livro, Senhor dos Anéis. Eu tentei ler ele quando eu tinha 11 anos, na verdade, nunca terminei. E agora resolvi encarar de novo o desafio. Antes de soltar a vinheta, não se esquece, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. A gente tá aqui toda semana, toda terça às 19 horas, mas ativa o sininho e assim a gente te lembra. Bom, O Senhor dos Anéis é uma espécie de continuação do Hobbit, né, que foi publicado 17 anos depois. Ele foi publicado em 54 e o Hobbit é de 37, é isso mesmo. Vocês aí reclamando de Game of Thrones, amadores. E eu digo a espécie de continuação porque, apesar dele seguir realmente a história diretamente, ele é um livro completamente diferente, assim. O Hobbit, ele é como se fosse uma fábula. Os animais falam, é um tom mais infantil, mais levinho. O Hobbit, ele foi escrito pelo Tolkien como uma história para ele contar para os filhos dele. E quando esse livro fez bastante sucesso, os editores dele queriam que ele falasse mais sobre esse universo da Terra-média que ele criou, né? Aliás, ele criou pra poder... Ele era um super nerd, né? Ele era, tipo, muito nerd mesmo. E ele criou esse universo da Terra-média pra poder estudar o desenvolvimento das línguas que ele inventou. Então, ele inventou uns idiomas, né? O élfico, o idioma das sombras e etc. Tem as runas aqui no livro, tem tudo mais ou menos explicado. E ele queria entender como essas línguas evoluíam, né? Conforme o mundo ia evoluindo. E ele criou esse pano de fundo só pra isso. Então esse livro dele é um exercício de nerdice total. Mas o Hobbit fez muito sucesso e os editores dele pediram mais obras sobre Hobbit. Inclusive ele tinha outras coisas preparadas, ele já tinha o Silmarillion bem encaminhado e tudo, mas os editores dele queriam mais história sobre Hobbit. O Senhor dos Anéis, ele não combinava tanto com o Hobbit que ele teve que alterar o Hobbit pra poder explicar o Senhor dos Anéis, né? Esse livro aqui, ele é feito de modo que você não precise realmente ler o Hobbit, né? E ele aqui explica numa das notas de introdução, aliás tem algumas, o livro mesmo só começa na página 63, então tem uma introdução bem longa do universo do Tolkien e do Hobbit, de tudo. Ele explica que o que você lê no Hobbit, na primeira edição pelo menos, eu não li esse novo, então eu não sei como é que tá. Aquilo que você leu é o que o Bilbo contou que aconteceu pros anãos. Anãos, eu não tô falando errado, eu tô falando do jeito que tá nesse livro, eu já vou entrar nesse mérito. E o que na verdade aconteceu foi de uma outra maneira e eventualmente o Gandalf descobre a verdade e essa verdade é contada nas novas edições do Hobbit e no Senhor dos Anéis. Que na verdade ele não ganha o anel do Gollum, né? Ele rouba o anel e tudo, ele faz essa adaptação pra dar uma importância maior ao anel, que no Hobbit era só um anel mágico de invisibilidade. No Senhor dos Anéis ele se torna realmente o item mais importante da mitologia toda, né? E falando em questões de edição, né? A primeira edição do Senhor dos Anéis, ela era uma obra extremamente complexa, né? Como eu falei, foram 17 anos criando e refinando esse universo, né? E a complexidade dessa obra acabou gerando alguns problemas de edição, que não deviam ser tão incomuns na época, né? Eu não sei se existia alguma maneira de você preservar de maneira digital as obras, como é que eram os computadores e scanner na época e tudo. Acho que nem existia, acho que o scanner foi inventado depois, inclusive, de 54, não tenho certeza não. Enfim, o Tolkien, ele passou literalmente o resto da vida dele tentando corrigir os erros do Senhor dos Anéis. Ele corrigiu alguns problemas e aí surgiam outros quando as edições eram traduzidas ou quando eram feitas. Teve cópia pirata nos Estados Unidos, a primeira vez que foi lançado nos Estados Unidos era uma cópia sem autorização, então a qualidade era péssima. Só depois eles foram tentar lançar, né, uma cópia oficial que também teve alguns problemas e tudo. Enfim, essa edição aqui da HarperCollins, ela é de 2017, se eu não me engano. É bem recente, né? E a HarperCollins eu acho que publica lá fora, né, na Inglaterra, eles publicam O Senhor dos Anéis desde 92, já tem um tempinho, né? Mas essa edição nova que ela se propõe a ter uma precisão inédita, né? Disseram até que o texto é como se, na verdade, ele estivesse chegando pela primeira vez integralmente no Brasil, sem ter esses erros graves, teve até parte que faltou, teve edição que, tipo, uma inscrição do anel, que é, tipo, literalmente a coisa mais importante do livro, uma das linhas do poema do anel se perdeu em algumas edições, então assim, inclusive a tradução, né, porque o texto deles original é em inglês, essa tradução aqui, ela foi feita por um conselho de tradutores, como diz aqui numa das notas, ao invés de só um tradutor, né, então assim, foi um trabalho realmente pensado com bastante carinho. No final desse primeiro livro, você tem todos os poemas e canções do próprio livro em inglês, né, no idioma original.
Então, se você tem uma noção razoável, você consegue comparar. Eles explicam que às vezes eles davam preferência à métrica, quando era mais um poema, e às vezes quando era uma canção eles davam preferência à sonoridade ou alguma coisa assim, mas eles mantêm as rimas e o vocabulário, eles têm um vocabulário bastante vasto. Eu tive que ir no dicionário umas 2 ou 3 vezes durante o livro pra saber o que era a palavra, pra realmente manter o sentido e manter as rimas e manter a métrica da maneira mais fiel possível, mesmo o original. É uma curiosidade bem bacana pra quem sabe inglês. Eu, pelo menos, fiz desse jeito, né? Toda vez que eu lia um poema no livro, eu ia lá no final e lia o original também. É um exercício bem interessante e você vê que o trabalho foi feito com bastante carinho. Vale também comentar, eu não cheguei a ler, né? Eu parei realmente no primeiro. No terceiro livro, dá pra ver aqui que ele é um pouquinho maior do que os outros dois, né? Tem umas 200 páginas de apêndice, assim. Tem genealogia dos personagens. Aí o Tolkien se aprofunda mais no trabalho das runas, em como ele mesmo criava os nomes. Essa tradução aqui, eles falam isso no início, né? Ela tem alguns desafios e tem algumas facilidades, porque o Tolkien, ele criou um guia de como traduzir os termos que ele inventava. Por que alguns nomes de lugares eles traduzem, como Rivendell virou Valfenda, e como Minas Tirith não vira Torre Tirith, por exemplo. Isso tudo é bem explicadinho, e o próprio Tolkien, ele dá um guia muito claro do que é para ser traduzido, do que não é para ser traduzido. E falando em Valfenda, é agora que eu tenho que admitir uma espécie de derrota minha. Se vocês estão olhando aqui o marca-página, ele não tá aqui só de enfeite. Eu só li até aqui, na verdade, eu li metade do livro. Se você pega o prefácio e dá uma olhada, o prefácio ou sumário, agora eu fiquei na dúvida. Se você vê onde tem os capítulos, você vê que esse livro aqui, na verdade, todos eles são divididos em 2 partes. É como se fossem 6 livros nessa coletânea. E nos outros 2, isso eu tenho uma noção razoável, assim, apesar de não ter lido. Eu sei que eles separam os 2 livros em grupos diferentes. Quando a Sociedade do Anel se separa, você viu o filme, você sabe do que eu tô falando, né? Eles fazem uma parte com a sociedade toda e outra parte só do Frodo e do Sam. E nesse primeiro livro aqui não, a história é bem linear, ela não volta nessa parte. Parei logo que eu cheguei em Valfenda, na verdade. Então eu não sei exatamente por que foi dividido em 2 livros. Eu fiquei na dúvida se eu fazia o vídeo falando só de metade de um livro, né? Eu não li nem o livro todo. Mas se você parar pra pensar, eu li 1/6 da obra toda. E foi o que eu fiz com Death Note também. E eu comentei aqui, então acho que não tem problema, assim. Eu já sei como é que é a história toda, mais ou menos, né? Porque eu vi os filmes muitas vezes, na verdade. E como aqui realmente conclui uma parte da aventura, eu achei que valeria a pena comentar aqui com vocês. Porque eu já li o suficiente pra, pelo menos, entender o que é diferente nos filmes, o que não é, poder fazer um pouquinho essa comparação. São 12 capítulos nessa parte, mas eu li todas as notas anteriores também, então eu li umas 300 páginas. São 315 páginas até onde eu cheguei. É um livro praticamente, né? Tem livros desse tamanho. Eu também não quis ler muito corrido. Eu tô comentando sobre esse livro no meu Instagram. Se você não segue, já dá uma corrida lá, @leitor42. Eu tô postando algumas cenas, entre aspas, que eu gosto dele, falando de algumas canções, fazendo comentários em geral, e eu vou falar da segunda parte lá também. A gente troca uma ideia lá, sem dar muito spoiler, apesar da história ser bastante conhecida. Eu não vou tentar entregar muito, mas eu com certeza, eu não vou deixar meu trauma de infância me superar. Eu realmente vou terminar de ler, até porque eu não acho nem que eu seja digno de fazer uma tatuagem do Senhor dos Anéis, que é o que eu quero fazer do Balrog, sem chegar na parte do Balrog, que eu ainda não cheguei no livro, né? Então, assim, eu vou com certeza terminar pelo menos esse primeiro volume esse mês, e a gente dá uma comentada lá no Instagram. Pode ser que eu comente também, eu achei um erro de edição no livro, né? Apesar de eu estar falando que a edição é muito boa, eu realmente tô achando o trabalho deles muito bom. Não acho que isso anule o livro. Também, assim, se eu achar outros erros depois, pode ser que eu fique um pouco mais chateado. Eu achei um erro num poema em que eles esquecem de pular uma linha, e como tem no inglês, eu vi o original, ele realmente pula a linha, ele divide o poema em 4 linhas, né? Eu não quero falar aqui estrofe, esses termos assim, porque eu não tenho certeza, então eu não quero falar besteira, mas ele divide em 4 grupos, em vários grupos de 4 linhas, e em português não tá dividido. Foi um errozinho de edição deles. Tem uma parte que fala sobre as traduções das runas atrás, que eu não entendi bem como funciona a questão de capa e frontispício em português e inglês, mas pode ser só uma falta de capacidade minha. Eu não tô falando que é um erro, assim, foi só uma coisinha que eu ainda não entendi. Mas isso tudo eu vou comentar melhor lá no Instagram. Mas dando um parecer final, assim, sobre o livro, né, do que eu já li até agora. O Tolkien, ele tem a fama de ser um pouco enfadonho, né, digamos assim, tipo, de ser um pouco exagerado nas descrições. E isso até ajudou muito o Peter Jackson quando ele foi escrever o roteiro do Senhor dos Anéis, né. É um filme muito bonito. Não à toa ganhou 17 Oscar, a trilogia, né. Eu acho que é a série de filmes mais premiada da história, uma coisa assim. Eu sou realmente muito fã. Quando ele foi fazer o roteiro e criar as artes pro filme e tudo, né, com a ajuda da equipe, obviamente, ele falou que isso facilitou muito a vida dele, porque as descrições do Tolkien são realmente muito completas. Eu não acho que seja tão chato assim. O ritmo do livro é um pouco mais lento do que o filme mesmo, mas eu acho que isso é bem normal em relação a livro e filme, porque no livro você tem tempo de se demorar mais, né, apresentar, ser um pouco mais introspectivo, falar o que um personagem tá pensando, descrever um pouquinho melhor o ambiente.
ambiente. No filme você mostra, você passa a câmera em volta dos personagens e você mostrou o ambiente. No livro não, você precisa às vezes de um parágrafo pra descrever os detalhes mesmo, né? Então assim, realmente é muito descritivo, mas eu não acho que seja maçante. Eu realmente acho que é um pouco exagerada essa fama do Tolkien. Não achei chato de maneira nenhuma. Só acho que realmente tem que ser lido com um pouco mais de calma. Eu achei que uma semana ia ser muito corrido pra eu ler, então eu realmente preferi falar de metade do livro com carinho do que ler o livro inteiro só por ler e dar uma opinião equivocada aqui. Então é isso, gente. Leiam o livro. Se vocês quiserem ler O Hobbit primeiro, é uma leitura bem mais levinha, é bem tranquilo de ler. Se você não gostou do filme do Senhor dos Anéis, veja de novo, porque você viu errado. Não, mas falando sério. Se você não gostou do filme do Senhor dos Anéis, talvez você realmente não goste. É pra realmente quem gosta de fantasia, ou pra quem já é fã dos filmes, que é o meu caso. Eu não gostei nem um pouco dos filmes do Hobbit, mas eu curti o livro do Hobbit, embora eu já tenha lido há muito tempo. De repente eu dou uma relida pra comentar aqui também. Eu tenho algumas coisas do Tolkien, deve estar dando pra ver aqui. Eu tenho o Silmarillion também, tenho o Beren e Lúthien, que é um livro menos conhecido dele, mas que é desse mesmo universo. É um poema que até é comentado nesse livro aqui. E leiam Hobbit, ou não, mas leiam O Senhor dos Anéis com certeza e vejam os filmes e esqueçam o filme do Hobbit. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê semana que vem.